Fala moçada, tudo bem, né, com vocês? Vou gravar um vídeo curto aqui sobre campo elétrico e só para dar uma ajudada aí na prova de vocês, né? Dar aquela reforçada aí no conteúdo que a gente já viu em sala de aula. Então vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. E nesse compartilhamento aqui a gente vai entrar em detalhes aqui sobre o assunto. Beleza. Talvez meu vídeo fique um pouco cortando, mas o que importa é a gente entender o conteúdo aqui. Então, primeiro aí a gente tem campo elétrico, né? Fala para mim que o campo elétrico é definido como uma força elétrica por unidade de carga. A direção do campo elétrico define a direção da força elétrica que surge entre duas cargas, né? Além disso, o campo elétrico é radial e pode apontar tanto para dentro quanto para fora da carga, para carga de sinais negativa e positiva, respectivamente. Em cada ponto do espaço ao seu redor, as cargas produzem diferentes módulos de direções, sentidos de campo elétrico. O que isso quer dizer? Conforme você coloca um ponto para analisar, né, esse campo elétrico ele vai gerar direções, sentidos opostos, igual a gente vai ver no exemplo aqui mais adiante. Aí aqui tem para a gente uma figura, né? Falei, observe a figura a seguir, que ilustra um campo elétrico em alguns pontos do entorno de uma carga elétrica positiva ou negativa. Vamos dar uma enfatizada aqui nessa imagem. Nessa imagem a gente pode ver o seguinte, que quando a gente tem uma carga, né, fonte, uma carga geradora, vou dar uma circulada nela aqui, essa do lado esquerdo positiva, o que vai gerar? Eu consigo gerar através dela um campo elétrico de afastamento. Você pode reparar que você tem alguns pontinhos aí, vou circular de um por um, e esse determinado ponto que está determinando esse espaço aí, na região do espaço, ele demonstra para a gente uma seta. Quer dizer o quê? Que nessa região aqui, o campo elétrico está indo para fora, né? E você tem outro ponto aqui próximo dessa carga positiva ainda, onde o campo elétrico tem a direção para fora também, como indica, né, uma diagonal para baixo. E tem um outro determinado ponto. Na outra carga, da direita, a carga negativa, a gente tem esse segundo caso também, onde já o campo elétrico é diferente. Em vez dos pontos que são selecionados indicar a seta para fora, né, que é o vetor campo elétrico, está indicando para dentro, no sentido da carga fonte, a carga geradora. Né, como a gente já leu aqui na teoria, né, um pouco do conceito, conforme o sinal da carga, ele vai gerar um campo elétrico diferente. Então, quando a carga é positiva, ele vai gerar um campo elétrico para fora. Né? O que é esse campo elétrico? A gente pode imaginar como a gravidade. A gravidade é um tipo de força, né, que exerce sobre o nosso planeta, e ela tem um sentido e uma direção. Né? A gravidade, quando a gente tem um planetinha, a gravidade tem só uma direção e um sentido. Ela vai indicar, né, para o centro da massa daquele planeta, quando a gente tem um planeta representativo em qualquer lugar do espaço. Então, a gravidade ela já tem uma direção e sentido definido, independente do tamanho, né? Agora, quando a gente fala em cargas elétricas, tem essa diferença, porque a gente sabe que tem carga elétrica tanto positiva e tanto negativa. Então, isso vai influenciar em alguns fatores, né? Fatores esses que a gente pode analisar mais adiante aqui agora. Então, vamos lá. Aqui mais embaixo, a gente tem uma definição falando sobre linhas de força. O que é a linha de força? Né? Para visualizar o campo elétrico, utiliza-se um artifício denominado linhas de força. Né? Como a gente não pode ver, um exemplo, a gravidade, então a gente, em teoria, a gente pode representar linhas, falar a gravidade é assim, né? Tem essa direção e tudo mais. E assim funciona para cargas elétricas também. Fala para mim que as linhas de força são uma construção geométrica, né, que permite entender a direção e o sentido do campo elétrico mais facilmente. Elas são construídas de forma que o campo elétrico sempre seja tangente às linhas. Então, beleza. A gente tem primeiro do lado esquerdo aqui, né, uma carga positiva
Então, isso representa para a gente um vetor campo elétrico, né, a direção do campo elétrico para fora. Então, isso indica para a gente o seguinte: quando temos uma carga geradora positiva, o campo elétrico que ela vai gerar em torno dela, né, é no sentido para fora. Então, a gente está analisando só um tipo de carga, né? A gente tem uma carga positiva, qual que é a direção do campo elétrico, né? Vamos pensar assim, se fosse a gravidade dos planetas, a gente sabe, não, a direção é só, para o centro. Mas como é eletricidade, a gente tem dois conceitos, positivo e negativo. Então, quando a carga é positiva, é para fora o campo elétrico, como é representado nas setas. Do lado direito, a gente tem a carga negativa, que também representa um campo elétrico, só que a direção do campo elétrico já é inversa, é para dentro. A gente fala que isso é aproximação também. Então, essas são as representatividades de linhas de força. Mais adiante, a gente tem a interação de duas cargas elétricas e como que é representado esse campo elétrico. Quando eu tenho cargas elétricas positivas, você pode reparar que as linhas, né, elas não se encontram. Você pode reparar que essas linhas, elas ficam próximo o máximo possível, mas elas não vão se encontrar. E a gente já lembra de um outro princípio, né, que é das ações das cargas elétricas, que quando eu tenho cargas elétricas de mesmo sinal, o que acontece? Elas sofrem repulsão. O que é essa repulsão? Essa repulsão é uma forma de distanciamento que essas cargas vão buscar entre elas. E como que fica representado, né, essas linhas imaginatórias do campo elétrico quando eu tenho duas cargas positivas? Dessa forma. Como a gente pode analisar, os campos elétricos não se encontram e também o sentido do campo elétrico não mudou. Tanto a carga da esquerda e da direita, todas elas são positivas, né, e as linhas do campo elétrico estão para fora. Então, continua representativo da mesma forma, né? Agora, seguindo, a gente tem uma carga na esquerda positiva e uma carga da direita negativa. Então, o que, que isso vai representar para a gente? Que vai ter uma conexão entre os campos elétricos. Quem está gerando o campo elétrico para fora é a carga da esquerda, a positiva. Eu vou circular, depois vocês vão poder analisar melhor aí, pausando o vídeo e tudo mais. A carga positiva, ela está gerando um campo elétrico para fora. Então, com isso, a gente consegue ver essa conexão, porque a carga da direita é negativa. E quando você tem uma carga elétrica negativa, ela gera um campo elétrico de aproximação para dentro. Então, como é que fica ligada essas linhas de força? Elas ficam representativas dessa seguinte forma. Então, elas têm essa conexão entre as cargas, quando elas têm sinais opostos. Então, o que, que a gente fez até aqui agora? Só analisou o campo elétrico, né? Quando a gente, vamos falar num conceito mais simples, quando a gente tem energia elétrica, né, presente qualquer que seja o fenômeno criado pelo homem, a natureza, ele vai ter uma presença de um campo elétrico. E quando a gente sabe a definição, se a carga é positiva ou negativa, a gente já sabe a direção do campo elétrico, né? Vamos fugir um pouco aqui e voltar de novo sobre a gravidade. Se você for visitar um outro planeta, né, você já sabe que lá vai existir gravidade. E ela tem o mesmo sentido da Terra, porque já é definido. Toda massa vai ter, né, uma força gravitacional. Então, para a eletricidade, é a mesma forma. Ela vai ter o que? Um campo que rege nela, né? Uma força de campo que vai só depender do sinal das cargas, se é positiva ou negativa. Então, para a gente fechar uma análise de um exercício simples aqui, o exercício pede o seguinte: leia as afirmativas abaixo e julgue-as quando certas ou erradas, e em seguida marque a alternativa correta. Então, a gente tem três alternativas, né? E pelas alternativas aqui embaixo, A, B, C, D e E, está dizendo certo e errado, e a gente já vai classificando cada uma delas. Na primeira afirmativa, a gente tem o campo elétrico gerado por uma região do espaço, depende exclusivamente da carga fonte e do meio. De novo, o campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga fonte
e do meio. Isso é verdadeiro. Como assim? Quando eu tenho uma carga, um exemplo, positiva, o que vai determinar esse campo elétrico? Né? Essa carga fonte. Se ela é positiva, vamos considerar o campo elétrico é para fora. E também o que vai determinar, que pode influenciar nessa presença do campo elétrico, o meio que está inserido, se é na água, se é em sólido, o que seja. A gente sempre considera em vácuo, né, em termos de princípio de estudo. Então, o campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga-fonte do meio. Sim, correto. Beleza. Afirmativa 2. Em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. Correto também. Porque, como a gente já fez estudos anteriores, a gente tem dois tipos de carga, positiva e negativa. E toda ela, independente da intensidade, né, ela sempre vai gerar um campo elétrico agora. Agora a gente já sabe disso. E a afirmativa 3 fala para mim, se o campo elétrico de uma região não varia com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo elétrico eletrostático. De novo, se o campo elétrico de uma região não varia no decorrer do tempo, ele será chamado de campo elétrico eletrostático. Corretíssimo também. Ele está dizendo o seguinte, se eu tenho uma determinada carga-fonte e ela tem um valor, vamos supor um valor aqui, né, 10 Coulomb, então o que isso quer dizer? Se esse valor não alterar, vai ter um campo elétrico, né, uniforme ali, vamos pensar nesse seguinte, porque o valor não alterou, conforme passa o tempo, o campo elétrico é o mesmo. Então a gente já pode chamar isso de um campo eletrostático. Então todas as alternativas estão corretas, afirmativa 2 e afirmativa 3. Né? Então, para fechar, a gente viu isso. Quando a gente tem dois corpos eletrizados, um positivo e um negativo, a gente consegue determinar agora o campo elétrico. Quando é positivo, afastamento. Quando é negativo, aproximação. E quando a gente tem as interações, positivo e positivo, as linhas não vão se encontrar. E positivo com negativo, elas se conectam. Isso equivale também quando a gente tem cargas negativas, né? Quando eu tiver duas cargas negativas, vamos tentar representar aqui rapidinho. Eu tenho lá uma carga negativa. Vou fazer um pouco maior aqui. Uma carga negativa e outra carga negativa. Como que vai ficar essas representatividade do campo elétrico? Essas linhas de força do campo elétrico, elas não vão se encontrar. Mas a direção do campo elétrico é o mesmo. Nesse caso aqui, para dentro. Né? Então, o campo elétrico continua se encontrando. Desculpa, o campo elétrico continua na mesma direção e sentido para dentro, o sentido da carga geradora, nesse caso é negativa, só que as linhas de forças, elas não se encostam, não se conectam. Por quê? Porque são cargas de mesmo sinal. Interrompi aqui. Então, por hoje, né, por essa parte, dá para a gente entender esse seguinte conceito. Beleza? Acredito que deu uma força aí. Valeu, obrigado.